Olá, galera, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Marcela e nós vamos para a nossa segunda aula de intertextualidade. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte da intertextualidade, que é a paráfrase. Olha lá, paráfrase. O que é paráfrase? Mas antes, vamos recordar sobre a intertextualidade e suas divisões? Intertextualidade é quando um texto dialoga com outro e as suas divisões são divididas em paródia, que nós já vimos, paráfrase e citação. Hoje nós vamos observar a paráfrase dentro desse estabelecimento, tá bom? Então, siga aí comigo. O que é paráfrase? Por sua vez, é uma técnica de recriar um determinado texto que já existe, mantendo a mesma ideia que está contida no texto-fonte. É preciso, nesta técnica, usar palavras diferentes do texto original. Do grego, paráfrase significa repetição de uma sentença. Então, a paráfrase, ela é o quê? Ela é uma mudança de estrutura ou uma mudança de palavras, mas mantendo o mesmo significado, a mesma ideia. Nós temos aqui dois tipos, olha, mudança lexical e mudança estrutural. Mudança lexical são as palavras do texto parafraseado são trocadas por sinônimos ou por palavras próximas ao campo semântico de um determinado contexto. Toda vez que aparecer a palavra semântico, gente, ela significa sentido. Sentido. Isso é semântico, tá? E a mudança estrutural? Quando muda a estrutura, mas a ideia permanece a mesma. Olha, quando muda a estrutura sem mudar a ideia contida no texto original. Então, vamos supor que eu tenha um texto onde eu tenho ali um poema com 2 estrofes e cada estrofe tem 4 versos, né? 2 estrofes e 4 versos. Aí eu vou falando sobre amor. Eu vou ter um outro poema parafraseado, só que ao invés de ser 2 estrofes, eu posso colocar 3 estrofes com 2 versos falando sobre amor. Eu mudei a estrutura, mas o sentido permanece o mesmo. É isso que nós vamos ver aqui nesse exemplo. Olha ali o exemplo que eu coloquei para vocês. O texto original é de Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Todos já conhecem esse texto. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Oswald de Andrade parafraseou a ideia, o sentido do texto de Gonçalves Dias. Ele colocou o nome Canto de Regresso à Pátria. Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Observe que ele colocou aqui 4 versos, só que ele estruturou de palavras diferentes e até mesmo a sua estrutura de ter e não ter, ó, aqui palmeiras, lá tem palmares, aqui onde canta o sabiá, lá onde gorjeia o mar, só que o sentido continua o mesmo. O sentido é saudades, tá? O sentido continua o mesmo. Vamos ver mais um exemplo aí. Deixa eu pegar aqui mais um exemplo. Ó, olha o poema. Chega, meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era a mesma canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras, onde canto o sabiá. Carlos Drummond de Andrade também fez referência ao texto de Gonçalves Dias. Então, ele expressou o mesmo tema. Ele falou aqui sobre saudade. Isso é parafrasear. Tá joia? Se é parafrasear, vamos ver aí. Opa, deixa eu para lá. Exercícios. Olha lá. Presta atenção nesse texto. Texto A. Canção do Exílio.
Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Minha terra tem primores, que tais não encontro cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem quinda à vista as palmeiras, onde canto o sabiá. Gonçalves Dias. Aí agora, Oswald de Andrade fez o mesmo sentido do Gonçalves Dias, só que agora ele colocou canto de regresso à pátria e vocês vão perceber aí, ó. Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase tem mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosa, eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Observe que ele não copia os trechos de Gonçalves Dias. Ele não está fazendo um plágio, ele está parafraseando a ideia. Então, se a gente for perceber, essa canção do Regresso, ele vai falar de algo que aqui não tem. Aqui não tem falando de ouro, aqui não tem falando de São Paulo. Porém, a gente consegue, quando ler esse outro texto B de Carlos Drummond de Andrade, eu consigo observar que ele parafraseou a ideia do outro, o sentido do outro. Isso é chamado de intertextualidade paráfrase, tá bom? Agora vamos continuar aí. Olha lá. Os textos A e B, escritos em contextos históricos e culturais diversos, enfocam o mesmo motivo poético. A paisagem brasileira entrevista à distância. Analisando-os, conclui-se que, letra A, o ufanismo, atitude de quem se orgulha excessivamente do país em que nasceu, é o tom de que se revestem os dois textos. Letra B, a exaltação da natureza é a principal característica do texto B, que valoriza a paisagem tropical realçada no texto A. Letra C, o texto B aborda o tema da nação, como o texto A, mas sem perder a visão crítica da realidade brasileira. Letra D, o texto B, em oposição ao A, revela distanciamento geográfico do poeta em relação à pátria. E a letra E, ambos os textos apresentam ironicamente a paisagem brasileira. E aí, o que vocês marcam aí? Quem marcou? Vamos ver? Quem marcou a letra C está correta. Olha, o texto B aborda o tema da nação como o texto A, mas sem perder a visão crítica da realidade brasileira. Se nós formos olhar, ambos abordam a visão da nação, né? Cada um de uma maneira diferente. O primeiro, ele começa a falar o que tem: flores, bosques, vidas, amores. Aí, no segundo estrofe, ele fala assim: minha terra tem primores, que tais eu não encontro cá. Em cismar sozinha à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmares, onde canto o sabiá. Aqui, o Carlos Drummond de Andrade fala que na terra dele tem ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Portanto, eu consigo visualizar nos dois textos a crítica brasileira, a menção que eles
fazem da saudade que tem do seu país, da sua terra, e não copiando. Porque se copiar, se eu fosse copiar, se um fosse copiar o outro, seria plágio. Aqui ele está parafraseando a ideia, parafraseando a atitude. Tá bom? Entenderam? Então, portanto, de acordo com todo esse pensamento, a letra que ficou foi a letra C, tá? Essa é uma questão que já caiu no Enem e eu mostrei para vocês como eles podem trabalhar a ideia de paráfrase e intertextualidade. Por hoje é só, galera. Eu termino por aqui. Até a nossa próxima aula sobre intertextualidade.